Meus queridos, meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos chegando até você por esses vídeos. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube e também a nossa live aqui no Facebook. Aceite todos a gloriosa e mais perfeita a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta paz que excede todo entendimento e guardará os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Tenham todos um bom domingo de reflexão bíblica. Amém? A palavra de Deus, ela é para ser meditada e não lida. Essa frase eu aprendi com um certo pregador. Ele dizia na sua pregação no congresso que a palavra de Deus, aliás, o livro, a Bíblia, é o único livro que não serve para ser lido e sim meditado, né? Tanto é que lá no Salmo, você vai ver que nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Quando nós passamos a meditar na palavra de Deus, nós encontramos o conhecimento, nós passamos por uma mudança para melhor. Que quando nós começamos a meditar na Santa Escritura, na poderosa palavra de Deus, nós estamos dando a oportunidade de nosso entendimento ser mudado para o melhor, para uma transformação melhor, para um caráter transformado. Então este é o poder da palavra de Deus. E eu estou entrando agora com vocês ao vivo em duas plataformas, Facebook e YouTube. Está os dois aí ao vivo, estamos ao vivo para comunicar a vocês a poderosa palavra de Deus. O que a palavra ela nos proporciona na nossa vida. Desde já eu quero saudar a todos mais uma vez com a gloriosa e mais perfeita a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. E por falar em meditar na palavra de Deus, vamos continuar meditando, vamos entender e compreender, né, a forma que o Espírito Santo ele vem comunicar ao meu e seu coração neste dia a sua mensagem, que é uma mensagem pura, santa, purificadora, que não deixa nenhum tipo de embaraço. Louvado seja o nome do Senhor. E quero compartilhar com os irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está no YouTube, você que vai acessar o YouTube, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Clica nele, ative o sino da notificação para receber todos os vídeos que nós postamos. Deixe o seu like e o comentário aí para que nós possamos ter um maior engajamento aqui na plataforma e assim sermos recomendados para o maior público possível a estar meditando na poderosa palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que entrou, compartilhe essa live, passe também para os seus amigos, para que eles também sejam também abençoados pelo poder desta palavra que nós vamos estar meditando. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo de número 1. Salmo 1. Aleluia. É o texto que nós vamos estar meditando nesta manhã de domingo. Salmo 1. Aos irmãos do YouTube, aos irmãos aqui do Facebook, que terão a oportunidade de estar assim, ouvindo. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diz assim: bem-aventurado, quer dizer estado feliz, estado abençoado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita
de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, aleluia, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, declara a palavra de Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Meus amados e queridos irmãos, é uma mensagem bastante importante, muito relevante para os nossos dias atuais. Aleluia, a forma que nós estamos caminhando com Cristo, né? E aqui o salmista ele começa exaltando as alegrias da obediência a Deus, recusando-se a ouvir aqueles que duvidam do eterno ou se escandalizam, né, com a mensagem. Nossos amigos e colegas podem ter uma profunda influência sobre nós, frequentemente, de maneira muito sutis. Aleluia. Sobre amizades com que escarnecem do que Deus considera importante. Podemos vir a pecar, tornando-nos indiferente à vontade dele. Isso corresponde à zombaria. Seus amigos edificam a sua fé e abalam-na. Os verdadeiros amigos devem ajudar-nos a tornar-nos mais íntimos de Deus, não dificultar esse processo. Amados e queridos irmãos, na nossa caminhada, nós vamos enfrentar altos e baixos. E também vamos encontrar pessoas que vão, de uma certa forma, influenciar a nossa caminhada, seja positivamente e seja negativamente. Aí nós temos que fazer uma chamada reciclagem no nosso relacionamento, nas nossas amizades. Amados, eu não estou aqui incitando a ninguém a não falar com A e B, C, a ser uma pessoa assim altiva, ignorante, virar o rosto para a pessoa, de forma alguma. Isso não é servir a Deus. Mas a Bíblia está ensinando a gente saber fazer a separação daqueles que é para estar ao nosso lado e aqueles que não é para estar ao nosso lado. Aqueles que vão trazer conselhos que serão positivos e aqueles que vão trazer conselhos que são negativos. Aí, aqui no Salmo está dizendo acerca da bem-aventurança daqueles, aleluia, que não anda segundo o conselho, aleluia, dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que sociedade há entre luz e trevas, que comunhão há entre quem serve a Deus e quem não serve. Não há nenhum tipo de comunhão. É completamente diferente o modo de viver quando se vive para Deus, para Cristo, do quem vive lá fora, preso às suas concupiscências carnais. Isso contamina a nossa fé. Olha, aqui diz que Deus não julga as pessoas com base na cor, na nacionalidade ou na classe social. Ele julga com base na fé que depositam nele e na resposta à sua vontade revelada. Aqueles que tentam diligentemente obedecer à palavra são abençoados. São como árvores frutíferas, plantadas à margem de um rio, que tem raízes profundas. Deus promete cuidar dessas pessoas. A sabedoria de Deus guia a vida do seu povo. Mas aqueles que não confiam e nem obedecem a Deus, têm uma vida sem sentido e são levados como pó.
existe apenas dois caminhos diante de nós: o da obediência a Deus ou da rebelião e da destruição. Amados, eu encontro o próprio Deus falando lá em Isaías para o povo. Isaías capítulo 1, verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor da terra. Esta é a parte A. Esse é o benefício da obediência. Aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que procuram fazer a diferença, aqueles que procuram viver uma vida concentrada em Deus, uma vida de testemunho, a bênção vai correr atrás dele e dela. Tudo que ele for fazer vai dar certo, vai prosperar, porque está tendo obediência a Deus. Então Isaías 19 vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor da terra. Já a parte 2 do versículo vai dizer, e o verso 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque assim a boca do Senhor disse. E que espada é essa, pastor Leandro? É a espada das enfermidades, das calamidades. Todas as consequências virão sobre aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Amado, toda escolha que for feita, ela vai ter as suas consequências. Por isso que nós devemos escolher, obedecer integralmente esta palavra, porque através dela é que nós vamos obter crescimento, desenvolvimento. Vamos ter um lar transformado, uma família com regras, uma família equilibrada, porque nós seremos o canal para que os da nossa casa sejam uma bênção. Ora, o que Deus disse para Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. As promessas que viria para a nação passaria pela obediência de Abraão. E através da obediência de Abraão é que viria, aleluia, as bênçãos de Deus para aqueles que seguissem o exemplo de fé de Abraão. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque este foi obediente a Deus, atendendo o seu chamado, sem saber para onde ia, ele foi, confiando no chamado de Deus. Agora eu quero dizer para você nesta manhã, meu amado, minha amada, se há um chamado na sua vida, Labarachai na Cantarábia, se há um chamado de Deus na tua vida, não te preocupa com as circunstâncias à sua volta, não te preocupa com as dificuldades que estão aí diante de você, porque o chamado de Deus, aleluia, na sua vida, vai fazer você romper todas essas dificuldades, e o próprio Deus, através da chamada e da sua obediência ao chamado, vai suprir toda a sua necessidade. Ora, capítulo 4 e 19 de Filipenses vai dizer que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você precisa somente obedecer. Você precisa somente reciclar, separar aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Aqueles que é para estar ao seu lado e aqueles que não é para estar ao seu lado. Porque aqui está dizendo bem claro, no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você pode aprender a seguir a Deus lendo e meditando em sua palavra. Deve separar um tempo para o estudo e perguntar a si mesmo: o que é necessário mudar para que eu possa viver conforme a vontade de Deus? Conhecer e pensar sobre a palavra dele são os primeiros passos para aplicá-la à sua vida cotidiana. Se você quer seguir a Deus de modo íntimo, deverá conhecer aquilo que ele diz na sua palavra. É como eu já falei no início da transmissão.
Só vamos conhecer a vontade de Deus na nossa vida se passarmos a meditar na palavra e não ler. Ler, você lê uma coisa e não dá importância. Você lê e depois fica no esquecimento. Mas meditar entra na sua mente e passa a estar guardado na tábua do seu coração. O que Davi falou? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o ler é diferente do meditar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então esta lei são as Escrituras. Os primeiros 5 livros de Moisés, os profetas e os outros escritos, quanto mais conhecemos a extensão da palavra de Deus, mais princípios teremos para nos guiar em nossas decisões diárias. Amados, nós estamos movidos a emoções, a atitudes, e precisamos olhar para dentro de nós e precisamos avaliar se as atitudes que nós estamos tendo ou vamos ter está de acordo à vontade de Deus. Por isso que aqui nessa leitura que nós estamos fazendo, está mostrando acerca da bem-aventurança daqueles que meditam, daqueles que servem, daqueles que se apartam, daqueles que andam desordenadamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, aqui diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro. Só um instantinho, irmãos, que o som está dando aqui uma interferência. Eu vou aqui só ajustar ele. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Amados irmãos, a palavra de Deus está mais que comprovada que ela não serve para ser lida. Como dizia um pregador aí bastante conhecido no congresso, mas se medita. Aleluia. Quando nós passarmos a meditar na palavra, a gente vamos achar, meu amado querido pastor Shalom, soluções para todas as adversidades da nossa vida. Nunca será tarde para exercermos o chamado. Estou falando nesta manhã do chamado. Que chamado é esse, pastor Leandro? O chamado que há sobre a minha e a sua vida. Labarachai na cantarébia. Não tem nada que possa atrapalhar esse chamado. Nenhuma circunstância cotidiana jamais nos tirará da perfeita e agradável vontade de Deus. Se assim nós se esforçarmos para obedecer, para estarmos ali no engajamento no dia a dia da palavra, tudo que é obstáculo, tudo que é barreira, vai sair do caminho. Sabe por quê? Porque existe um propósito de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Louvado seja Deus. Amados irmãos aqui do YouTube, eu me despeço de vocês agora com a paz do Senhor Jesus. Se não é inscrito ainda no canal, aqui embaixo está escrito inscreva-se. Clica no inscreva-se, ative também o sino da notificação para receber todos os vídeos. Deixa o seu like, comentário aí, nos ajude a prosseguir aqui na plataforma. Um abraço aí a todos do YouTube, a paz do Senhor para todos, e voltaremos em breve com mais mensagem aqui no canal do YouTube, canal do pastor Leandro Pinheiro. Se inscreva lá agora, ative o sino da notificação, deixa o like, comentário e nos ajude aqui na plataforma YouTube, no canal do pastor Leandro Pinheiro. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos.